Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Já iniciar agradecendo a presença de vocês. E vamos, apesar de alguns membros da Comissão de Gerenciamento já terem informado que vão chegar um pouquinho atrasados, devido às atividades que estavam fazendo pela manhã, a gente vai iniciar. Porque a gente tem muita coisa hoje, tá? E senão vai atrapalhar o horário. Então, a gente dá sequência às atividades da terceira etapa do processo de revisão do plano diretor, informando a vocês que durante o último mês nós realizamos algumas reuniões com alguns setores relacionados ao nosso trabalho, né, do plano diretor e ao desenvolvimento, lógico, urbano do município. Conversamos com representantes do DENIT, do DR, CAGEPA, e quem mais? Me ajudem? Só, né? Energisa não. Energisa, eu enviei um ofício, foram esses. Né? Energisa, eu enviei um ofício solicitando o comparecimento que seria no dia da reunião com a CAGEPA, mas não apareceu ninguém. Inclusive, sábado, eu tive contato com uma servidora, por acaso, da Energisa, e relatei o fato. Aí ela me disse que ia ver no setor competente a pessoa para quem eu mandaria o ofício, mas até agora ela não me respondeu, que ela pegou o meu contato. E também tivemos uma reunião muito proveitosa com o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, para tratar das questões relativas à agricultura familiar. E na última terça-feira, nos reunimos com algumas pessoas relacionadas ou ligadas à cultura. A gente tentou conversar com artistas, músicos, enfim, donos de restaurantes, pousadas, mas o público que veio foi bem minúsculo. Então, a gente levou para eles um questionário onde eles pudessem apresentar propostas relativas aos setores de cada um e estamos esperando que sejam devolvidos. E quanto os demais órgãos com quem nós dialogamos, a gente teve informações boas. Por exemplo, o pessoal do DR nos disse que a previsão da conclusão da PB, né, 099, né, que é aqui ligando Lagoa Seca a Puxinanã, está prevista para março do próximo ano. Então, a gente tratou de várias questões. Um exemplo, Simone, perguntamos se havia incluído no projeto a questão do esgotamento sanitário lá do Alvinho, mas, infelizmente, fomos informados de que isso não está no projeto da empresa. Né? A gente não sabe se isso, de fato, procede. Né? Aí, depois disso, eu tive conhecimento, depois dessa reunião, que estão fazendo. Digo, então, ótimo, quem veio não estava informado. Né? Pessoal do DENIT, perguntamos sobre se há previsão ou algum estudo de duplicação da BR-104 aqui, nessa nossa linha aqui, até chegar a Remígio, né, que de vez em quando a gente ouve comentários de que vai duplicar. E fomos informados pela técnica que veio que não existe esse projeto, que são estudos preliminares relativos a desvio do trânsito de dentro das cidades, não só de Lagoa Seca, mas duplicação da BR-104 nessa direção aqui nossa, ela não tem conhecimento. E sim, depois a gente viu essa entrevista. Aí também não sabemos, né? Quem estava, até nós comentamos no grupo de gerenciamento e planejamento, quem estava falando a verdade, né? Se o diretor do DENIT ou se a representante que veio para a reunião, porque tudo que nós perguntamos, ela não. Perguntamos sobre a questão aqui das barracas, essas barracas aqui que tem na entrada da cidade. De quem era a competência pela retirada ou proibição, né, de construção de novas, e, de fato, é o DENIT, não é a prefeitura. E o que ela nos disse é que já há, não aqui em Lagoa Seca, mas em outras cidades,
ações judicializadas nesse sentido, mas que é difícil, porque eles estão lá no órgão e a coisa está acontecendo nas cidades, né? Então, o que foi que ela disse? Que seria necessário uma denúncia na ouvidoria, mas, enfim, não quis, de fato, assumir a responsabilidade, né? Porque a gente sabe que é algo muito complicado, depois que se constrói, retirar, né? Envolve pessoas que estão ali ganhando, né, a sua sobrevivência e, enfim, se torna muito difícil. No que diz respeito à CAGEPA, Nohana não chegou, né, que ficou Nohana para tratar da CAGEPA, qual a informação que nós tivemos? Conversamos sobre a questão aqui do esgotamento, né? E eu mesma fiquei surpresa, porque a estação que tem aqui só comporta 400, 500 casas. E hoje estão interligadas 140, 142, Arnaldo. É isso que nos passaram. Então, a gente conversou sobre a possibilidade de interligar, não é, as casas que estão na direção da rede, e o pessoal que veio disse que vai fazer estudos. A nossa conversa com os representantes da CAGEPA foi muito mais positiva, vamos ser sinceros. Né? Os outros eram só não tem isso, não tem isso, não tem isso. A CAGEPA não, eles já nos deram mais esperança, né? De fazer estudos, de nós fazermos as solicitações devidas e que eles encaminham esses processos. Então, foi bem mais positivo. Com relação ao DENIT, nós perguntamos também sobre a questão aqui que há um interesse, desde quando Fábio era prefeito, de construir aqui um portal. E esse projeto ele não foi aprovado, né? Acho que o projeto que havia sido elaborado, não sei, mas, enfim, não foi aprovado, eram recursos federais e sequer houve possibilidade de dar entrada no projeto lá no governo federal, porque aqui tinha sido reprovado. Então, a gente perguntou o que era necessário. E ela, né? A representante do DENIT nos informou que a gente deveria fazer um projeto antes, né, de dar entrada no governo federal, lógico, de qualquer coisa, enviasse para lá um projeto e só após a aprovação, conforme os critérios estabelecidos pelo DENIT, é que a gente pode fazer, mas que não é proibido fazer. Então, por que nós estamos colocando isso para vocês? Porque é claro que a gente vai, não é, na nossa terceira etapa, incluir no nosso plano diretor algumas propostas relativas a essas questões que dizem respeito ao desenvolvimento urbano e, claro, que ao plano diretor. Então, de CAGEPA, por exemplo, tratamos da questão do alvinho também, dos povoados, né? Extensão de rede de esgoto, mas, inclusive, um servidor de Campina que veio disse, deixem os povoados para depois e pensem mais aqui, né? Na sede do município, porque é maior e hoje a rede de esgoto que tem é muito pequena, né? Não comporta, na verdade, 142 casas para a quantidade de casas que nós temos é algo assim insignificante. Mas, enfim, vamos que nós, né, ao fim dessa terceira etapa, poder dialogar sobre essas questões e vamos, sim, com certeza, colocar propostas nesse sentido. Perguntamos também ao pessoal do DR, eu vou lembrando, sobre a possibilidade da PB, né, de asfaltamento da PB que liga Campinote e Montadas. Não existe, fomos informados de que não existe projeto dessa natureza. Da mesma forma que, ligando aqui a estátua da Virgem dos Pobres, achando Marinho. Não há projeto nesse sentido. Eu lembro que, na reunião de Xando Marinho, isso alguém, né, Maricélia, colocou que já há estudos, mas o engenheiro que veio do DR disse que não há projeto dessa natureza. Essa questão da PB, ela pode ser sonho realizado, porque essa medida mais ou menos para você, todo sonho que aconteceu no plano e somente uma data, que for bom para as próximas, campeonato e essa maneira, que já vai muito cedo.
certeza. Certeza. Deixar para lá, é verdade. Hoje aqui na Câmara, eu fiquei surpreso. Adriano, Você não quer usar o microfone, não? Porque fica gravado. Adriano veio aqui na Câmara, hoje agradecer a cavalgada. Que, de fato, essa cavalgada do agricultor em Lagoa Seca, na sua décima. Aperta. É aí, pode apertar. A cavalgada do agricultor, na sua 10ª edição, não é mais uma cavalgadinha, é uma cavalgada que o município de Lagoa Seca tem que abraçar, inclusive tem que ser tratada num plano diretor, porque já se tornou um calendário de eventos anual. Ela é muito mais forte do que a festa de artesanato, me desculpe, porque ela nasceu forte porque foi com a onda de duas associações, foi a nossa e a de Eliane. E hoje aqui, Adriano falou na tribuna, e nem os vereadores notaram. Eu bati palma ali sozinho e o povo ficou para a minha cara. Ele apresentou que os vereadores e a gestão municipal, essa e a estrutura, abrace uma possibilidade de um local para a feira de animais. Se tem a cavalgada no município e a gente está tratando do plano diretor, quem sabe se não poderia botar esse sonho de em Lagoa Seca, futuramente, uma feira de animais como é Puxinanã conhecida. Porque Lagoa Seca, hoje, entre Puxinanã e Lagoa Seca, com essa BR, tem tudo para ter ali no local da zona rural uma feira de animais. E ele colocou muito bem. Quem é o jovem que não quer criar uma cabrita, uma ovelha, uma galinha, uma ave de estimação que vem trazer para a feira? Isso é produtividade, isso é geração de renda. E Lagoa Seca hoje já está comprovado que é uma região também de pecuária. E a nossa reunião com o pessoal do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, nós discutimos sobre as problemáticas, né, Fabiana, relativas à agricultura familiar, eu particularmente colocando a preocupação que nós percebemos que o agricultor na região do Roçado não está mais produzindo como antigamente. O que era lá um canteiro, como diz, de produção agrícola anualmente, hoje está lá terra nua, né? E nós discutimos muito sobre essa questão e agendamos novamente uma outra reunião para o dia 14 de setembro próximo, para que a gente possa encaminhar algumas propostas relativas a essa situação para serem inseridas no plano diretor. E até pedir que o pessoal visse, né, as outras regiões, se está acontecendo o que a gente percebe. Eu percebo porque eu tenho um sítio lá, minha família é da região, né? E a gente percebe isso. Fomos citando, né, na reunião os nomes dos grandes produtores e que hoje isso não foi dado continuidade. E eu levantava a questão, o que é falta de tecnologia? O que será? Porque a prefeitura, hoje, o poder público municipal faz a parte dele, fornecendo o trator, a semente, né? E antigamente não tinha nada disso. Então, por que é que antigamente o agricultor plantava sem receber nenhum incentivo e hoje está recebendo e não está plantando? E foi dito o que eu já percebo, né? Que muitas vezes o trator vai, ara a terra e o que o dono da terra quer é que fique limpa, sem o mato, mas não planta. Então, ou seja, é dinheiro público que está indo aí
né, para o ralo. E Maria José, ou foi Nohana, não sei, não lembro, acho que foi Maria José, né, que deu a informação que eu não tinha conhecimento, de que 35 milhões, né, de financiamento aqui através do Banco do Nordeste, nas linhas de crédito de lá, para os agricultores. Então, tem dinheiro investido, né, tem o apoio do poder público e o agricultor não está plantando. E aí, o que é que está acontecendo? E agora, no processo de revisão do plano diretor, a gente pode deixar uma temática tão importante como essa de lado? De forma alguma. Porque nós estamos no município agrícola, 2/3 da população residente na zona rural, e com certeza ninguém vive sem o alimento. Então, como é que antigamente plantava e hoje a gente está vendo aí a terra ociosa, né? Então, vamos discutir isso. Os 3 bancos oficiais financiam projetos para o agricultor rural. O Banco do Nordeste e a Caixa Econômica. Todos 3 estão com abertura para financiar projetos para o agricultor familiar ou sem ser familiar. Os que são enquadrados no V, que tem uma renda maior, pode fazer um projeto maior. E os rebates são excelentes. Hoje aumentou o Pronaf-B, né, que eles chamam. A mulher pode fazer um projeto até 12 mil reais, e o homem e o esposo até 10. São 22, com rebate de 40%. E tem 1 ano de carência para pagar e 3 anos para pagar. Anual as parcelas. Então, tem que ser muito bem elaborado os projetos. A gente tem que ir para campo, organizar os agricultores, orientá-los para eles fazerem projetos produtivos. Porque tem muita gente que faz projeto e desvia o dinheiro. Aí não tem como a gente ver o resultado. Né? Mesmo a gente fiscalizando, orientando, tem os sabidos. Né? Lamentável. Infelizmente. Né? Aí, veja, temos essa problemática aqui do agricultor familiar em contrapartida. O que foi que nós conhecemos agora na segunda etapa do plano diretor? Uma realidade aí que está em Lagoa Seca, a hidroponia. E na reunião com o pessoal lá do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, eu questionava como é que alguém, um empresário que investe, como foi dito a mim por Jocélio, que lá tinha 11 milhões de reais investido na produção dele. E isso é a primeira vez que eu fui lá, e hoje ele expandiu isso. Então, como é que, de um lado, o cara investe 11 milhões de reais, que é produção agrícola, e do outro lado, quem plantava não planta mais. Então, tem alguma coisa errada. Não é? Fomos ao Alvinho, quando fomos fazer a visita em loco, estava lá em construção, né? de uma hidroponia lá. Hoje, quem for, já está praticamente concluído, é enorme. Também outros milhões envolvidos lá. Então, se o cara está investindo, é porque tem retorno, né? Então, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque é momento da gente discutir o que de fato está acontecendo com a agricultura familiar, né, para que a gente possa inserir algumas propostas no nosso próximo plano diretor que viabilizem, né, que fomente a volta do agricultor, não sei, a produzir. Repito, o que eu disse lá na reunião, é falta de tecnologia? Não sei. A gente tem que discutir, né? Está aí a Empaé, tem os técnicos. Isso, tem a Empaé com os técnicos, então... Também, né? Com certeza. Acho que o Bolsa Família talvez seja o principal fator. Talvez, eu não me arrisco a dizer porque não fiz um estudo científico dessa natureza. Então, porque lamentavelmente há pessoas que se limitam, né? Um pouco, porque aquilo ali não dá para ninguém viver. Mas, enfim. Outra coisa, as terras já são pequenas. E os filhos, os netos, estão casando e construindo suas casas dentro daquele povoado, deixando a terra
cultivável menor ainda. Bom, Tem mas aí a esse- gente vai discutir dia E 14, também né? o agricultor tem medo das tecnologias novas, né? Porque ele só acredita quando vê que o vizinho fez e Deu assim certo, deu né? certo, Deu certo, né? né? Que eu, particularmente, é normal, acho que é seja normal isso aí. isso aí. Eu acho que seja isso. A tecnologia que não está sendo adequada, né? Quem é que quer passar o dia todinho puxando enxada para os pés? Eu fui criada ouvindo isso, né? E não arrumando nada. Aparecida, desculpa. Não, então, na reunião que nós tivemos, né, a gente até percebe, por exemplo, a cultura ela pode não estar sendo aquela de antigamente, né? Porque antigamente a gente sabe que a cultura era essa mesmo, né? Do feijão, do milho, da macaxeira, da mandioca. E a gente viu também, né, olhando pelo ponto positivo, é que assim, aquela região, a região, principalmente essa aqui de baixo, que era uma região de fruteiras, hoje a gente já vê as hortaliças, né, tendo uma expansão maior. Então, assim, outros fatores que a gente também percebeu em relação à questão da agricultura familiar por exemplo, a juventude, né, elas assim têm acesso a outros trabalhos, vão procurar outros meios de vida que não querem a agricultura. E, muitas das vezes, termina acontecendo dentro da família essa questão de você, vamos dizer assim, marginalizar a agricultura familiar. Meu filho vai ter que estudar para ser um doutor, para ser um advogado, para ser alguém, para ser isso, para ser aquilo. Nunca ser um agricultor. A gente também percebe que existe isso, mas que a gente tem conhecimento que tem jovens, né, que tem pessoas que ainda gostam de estar no roçado, e eu acredito muito que nós devemos exatamente estar pautando e buscando essas pessoas para fortalecer a agricultura dentro do município, né? Então, assim, não é dizer que o município hoje ele não é mais, né, tem a potencialidade da agricultura familiar. Nós temos, só que de forma menor, né, descentralizada. Hoje tem uma diversificação de cultura que não é mais aquela, né, só do plantio da mandioca, da macaxeira, da batata e do feijão e milho, mas hoje as pessoas elas conseguem cultivar outras culturas que também faz parte da agricultura familiar, principalmente na criação, né, de pequenos animais. Isso tem fortalecido a agricultura dentro do nosso município também. Fica aí o desafio para a Empaé, né, que são os técnicos, Maria José. Dia 14, levar números. Para a nossa reunião do dia 14, levar números da produção aqui do município, se for possível, né? Porque aí facilita para que a gente possa encaminhar algumas propostas concretas, né? Só com dados é que a gente vai poder fazer isso. E o que eu sugeri na reunião, fazer uma visita, né, nas outras regiões para ver se de fato está acontecendo o que está acontecendo lá. Eu estava falando aqui para na região do roçado. Que tem muitos jovens aqui na região, aqui, que são os verdadeiros administradores, empresários rurais. Né? Nós temos Rafael aqui do Mineiro, do Amaragi. Né? Nós temos os meninos dos Paulinos, lá no Mineiro, que são os verdadeiros administradores, empresários rurais, e outros que aparecem lá na Ematé dizendo que não vai deixar a terra, e o menino vive muito bem dentro da agricultura deles, plantando as coisas que sempre plantavam os pais. Ou seja, ele está fazendo alguma coisa que os outros não fizeram, e não estão fazendo, né? E tem um menino aqui, ele foi até na Ematé, ele está num... Tem um menino que ele está num projeto aí do Juventude Rural, ele foi até na Ematé. Você conheceu ele, Júnior? Não? Ítalo, né? Ele muito preocupado com a juventude que não está mais no campo, não quer mais ficar no campo, o que é que está acontecendo. Muito bom ele. Era bom até a gente depois trazer ele aqui para ele explicar. No dia lá a gente levar ele. Da agricultura é questão de segurança. Para vocês terem uma ideia, no último mês, 25 dias,
19 motos tomadas, 3 carros levados, 2 carros invadidas, 28 celulares assaltados, 7 salários só botou no bolso e tiraram para o bandido, e a gente também está preocupado com essa questão. Inclusive, hoje a Câmara já lançou o deputado Fábio lá na Assembleia, convocando para o dia 13 de setembro, às 14 horas na associação, uma audiência pública. E eu acredito que o plano diretor deve se fazer presente também, porque a gente está buscando SOS, socorro para as famílias rurais, porque, sinceramente, e está 7 câmaras de vereadores presentes também nesse dia. Excelente. Agora, eu já refuto dizendo que não, porque o povo está morando lá. Se o agricultor está morando lá na casa, então não é a segurança que está impedindo de trabalhar a terra. Percebem? Nada. Né? Olha, vê só, vamos raciocinar. Né? Eu estou lá morando na casa e minha terra está lá, o mato cobrindo. É segurança? Aparecida. Assim, pode não ser diretamente só a segurança, né, assim, essa questão, porque o que a gente está discutindo em relação à questão da agricultura familiar? A segurança, ela conta muito. Quantos agricultores que tinham uma vida ativa, né, lá na sua propriedade, ela teve que sair com medo de ficar? Aí sim. Hoje, eu estava no sindicato e chegou seu Milton. Ontem tentaram invadir a casa dele. Ele já está tentando procurar pessoas que comprem sua terra porque ele quer ir embora. Não se sente mais seguro. Né, lá. Então, assim, ele produz, é um agricultor, já é de idade, e é isso que a gente está dizendo. Né? Os agricultores mais velhos, que faziam muito a agricultura, essas pessoas elas envelhecem, então a tendência é sair do campo. Né? Elas querem ter segurança, né? Ter uma qualidade de vida que talvez lá, com a insegurança no campo, eles não consigam mais. A juventude, é aí onde a gente, no plano diretor, nós vamos ter que ver onde é que a gente pode estar, né, trazendo essa juventude para ela estar lá no campo, exercendo a atividade que antes seus pais, seus avós, eles faziam. E aí, a tecnologia, né, que vai ser importante para isso, porque assim a gente tem a cultura. Eu estou dizendo isso porque faz mais de uma década que eu estou na direção de um sindicato e a gente vê, a cultura nossa é de dizer que a agricultura não é para o meu filho, que a agricultura não é... A gente desvaloriza aquilo que nos alimenta todos os dias. Né? Então, assim, a gente precisa estar dizendo aos agricultores jovens que a agricultura ela é importante, que a agricultura ela dá renda, que a agricultura, né, faz parte da nossa vida. Certeza. Se a gente começar, né, a dizer que desvalorizar, daqui a pouco a gente vai comer soja e milho que é produzido pelo agro. Nohana, quer acrescentar algo mais para a gente tocar? Pronto, fala aqui. Aqui não. Para explanar também que a gente se reuniu com o polo da Borborema, né, a SPTA, para discutir um pouco sobre algumas questões referentes a energias renováveis e as delimitações de município, né, as zonas de interesse ambiental, visto que foi colocada a problemática tanto da presença dos condomínios, né, que eles chegam por não possuir a área de franja, né, delimitada no município, e também trazer algumas reflexões de alguns casos de insucesso que têm acontecido com os parques eólicos. E aí essa reunião ela foi provocada, inclusive aqui, em uma das reuniões, por José Camelo, que trabalha na SPTA, e a gente viu a necessidade de ter algumas leis que delimitem. Não somos contra, né, a SPTA também não é contra parques eólicos, no entanto, na Borborema já foi mais do que provado os inúmeros malefícios que ela pode causar. E se alguém quiser discutir mais, a gente senta e conversa em um outro momento. Mas eu gostaria de colocar nesse momento aqui mais essa questão, que a gente sentou também, foi uma das primeiras reuniões, não foi, Aparecida? Uma das primeiras reuniões para falar sobre essa temática, né? Que o município ele carece de leis específicas para delimitar ou, pelo menos, tentar diminuir os impactos caso ele
não impeça de chegar ao município, né? Então, acredito que seria esse o complemento, e os demais a gente vai discutir em grupo já já. Vamos dar sequência às atividades, né, que a conversa está boa, mas a gente tem muito o que discutir. Eu estou instigando o pessoal da agricultura familiar para a reunião do dia 14, viu? Então, vamos dar sequência hoje, dividindo os grupos, conforme eu coloquei no grupo. A gente hoje vai dar início à elaboração de propostas, né, para serem inseridas no novo plano diretor. Não faz sentido um trabalho dessa natureza se, porventura, nós, Comissão de Gerenciamento e Planejamento e Coordenação, trouxéssemos para cá tudo pronto. Pronto e acabado, né? Tudo que é de proposta, que a gente acha que deve estar integrando o plano diretor, e vocês, como diz, engolirem. Isso, não, primeiro, não é o meu perfil de trabalhar. Né? Não fazia sentido nenhum de vocês estarem aqui. Então, o que é que nós planejamos? Justamente começar por aqui hoje. Então, vamos dividir os grupos, e cada coordenador do grupo vai trabalhar com a sua equipe, discutindo, né, alguns pontos que nós pudemos, lógico, perceber durante o diagnóstico, na segunda etapa, e para que, conjuntamente, possa-se começar a construir essas propostas. Acho que chegou o momento tão esperado. Eu lembro que, já na primeira etapa, várias pessoas já diziam: tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, chegou agora esse grande momento de você poder falar, de você poder escrever, né? Anotar aquilo que você pensava relativa a determinado tema, e a gente, ao fim dessa etapa, poder aprovar e, de fato, inserir no novo plano diretor propostas que sejam pertinentes, que sejam possíveis, né, de serem executadas, e que retratem, né, o que a população precisa e espera para viver com qualidade de vida, com dignidade, e o município poder crescer, né, se desenvolver de forma ordenada e sustentável. Então, chegou o grande momento. Vamos dividir agora os grupos. Cada coordenador vai ficar com o seu grupo. Se, porventura, tem um grupo pequeno, como é o meu, de Zé Valte, e que sou Zé Valtiana e Mariana, né, eu acho, não sei. Então, se junta com outros grupos, e a gente vai discutindo, né, debatendo e construindo, sim, propostas conforme o entendimento de cada um, mas tendo como um ponto de partida o guia, não é, de orientação da revisão ou de criação do primeiro plano diretor, no nosso caso aqui, de revisão. Então, trouxemos para cá questões relativas ao que nós vimos durante o diagnóstico, mas que estão fundamentadas, embasadas teoricamente, no guia de orientação do processo. Beleza? Então, vamos nos dividir. Vocês escolhem se querem ir lá para o salão lá de trás, ou se ficam aqui, onde acharem melhor. Fica muito grande. Não, tem que ver quantas pessoas tem em cada grupo. Então, aí junta, por exemplo, com o de Zé Valdo, ou com o de João, que é próximo, né? Porque os grupos têm que se juntar, por exemplo, Mariana e Zé Valdo com Júnior. Eu acho que o teu mais pertinente, talvez, com o de João.